Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 8 de maio de 2026. Nessa edição, vamos acompanhar várias informações a respeito do clima, inclusive com os problemas causados pelos ventos fortes, chuva forte lá no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar detalhes também a respeito dessa viagem que o presidente Lula fez e o encontro que teve com Donald Trump lá nos Estados Unidos. Imprensa brasileira. A imprensa não pôde acompanhar, mas o que aconteceu durante essa reunião? O que foi prometido por ambos lados? Né? Será que o Trump vai falar a respeito dessa questão toda em relação ao comércio aqui no Brasil? E o cessar-fogo que foi colocado entre os Estados Unidos e o Irã? Foi rompido, houve mais ataques. Será que esse cessar-fogo está sob ameaça? Isso fez com que o petróleo já subisse no mercado internacional. Está aí, Trump disse que cessar-fogo ainda é frágil e o petróleo hoje volta a apresentar variação positiva, $95,65. Junho sobe 0,91%. WTI em Nova York voltou aos $101,50 o barril do petróleo lá em Londres. Isso para o julho. Sobe o petróleo na manhã desta sexta-feira, nessa sexta-feira, observando mais uma vez as tensões no Irã, no Oriente Médio, no Golfo, ali no Estreito de Hormuz. E aqui, ainda acompanhando detalhes do que aconteceu nesse encontro entre Trump e Lula. Né? A imprensa destaca algumas com maior ênfase em relação a um possível acordo, mas mesmo assim o Poder 360 mostra em manchete e destaca que, mesmo sem acordo com Trump, Lula volta dos Estados Unidos, entre aspas, muito otimista. Clima favorável, aumento de prazos para evitar um novo tarifaço e o que aconteceu nos bastidores. Será que realmente esse encontro foi favorável ao Brasil? Inclusive, Paulo Moura, João Batista Olive tiveram uma conversa hoje pela manhã, acompanharam detalhes. Paulo Moura, cientista político, falou a respeito desse otimismo. Será que isso é verdade? Porque ontem o presidente se demonstrou, inclusive, muito tenso após a reunião, que não teve a cobertura da imprensa. De qualquer forma, essa entrevista incompleta já está disponível nas mídias sociais do João Batista Olive com o cientista político Paulo Moura falando sobre essa reunião de Trump e Lula lá em Washington. E o clima aqui no Brasil? 24 graus nesse momento, aqui na capital paulista, já teve uma ventarola, mas o vento forte e chuva em várias regiões do sul, no extremo sul. Olha só, em Santana do Livramento, o que aconteceu? Esta rodoviária que foi destelhada com os ventos fortes hoje pela manhã, muita chuva, inclusive na fronteira. E olha só, passou de 130 quilômetros o vento, né? Essa tempestade praticamente lá no Rio Grande do Sul. Essas imagens mostram exatamente os estragos causados em Santana do Livramento e outras cidades próximas, com destelhamento, derrubada de casas, até mesmo árvores por aquela região. E o vento, além de forte, vai trazer muito frio, e isso já está sendo registrado também em várias regiões. Vai despencar a temperatura, inclusive com risco de neve em alguns pontos da serra, tanto do Rio Grande do Sul quanto do estado de Santa Catarina. Daqui a pouquinho, previsão completa com o Ronaldo Coutinho. Sem perder tempo, Davi da Luz, vamos acompanhar o que acontece com o dólar. Nesse momento, R$ 4,89 mais 61, recua 0,5%. Índice Bovespa, 184.599 pontos, sobe 0,74%.
Daqui a pouco o mercado vai acompanhar todas as informações dessa sexta-feira com o mercado da soja, do milho, arroz, feijão com Brandalize, mas antes, em tempo real, um resumo do que acontece tudo no verdinho, ao contrário de ontem. Hoje o mercado se posiciona em alta em todas as commodities, sem exceção nesse momento. A soja volta aos $12 mais 7,13, alta de 1,35%. Milho, $4,71 mais 12 em Chicago, alta de 0,88. Trigo negociado com alta de 1,13% a $6,17,87. O café em Nova York sobe 0,62% a $2,74 mais 92. Açúcar, alta de 1,10% a 14,71. Algodão também sobe, 1,72 a 84,43. Petróleo, está aí, o WTI, $95,85, alta de 1,10%. E o ouro, como sempre, mantendo-se em alta, alta de 0,20% a $4.720 por onça Troy, o equivalente a 32 gramas. Davi da Luz, vamos direto às informações do mercado de soja, com oferecimento da Copavel e a participação do Vlamir Brandalize. Vamos lá. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Brandalize viajando pelo Brasil desta vez. Deixou um pouquinho a direção do carro para poder atender e participar aqui do Tempo de Dinheiro. Em que parte do país você está nesse momento? Em qual cidade? Boa tarde, Branda. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Boa tarde da visão aí dos bastidores. Vamos lá, Serginho. Pela manhã nós amanhecemos em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Muito vento por lá, Sérgio, muito vento. Daí subimos a serra, passamos em Vacaria, tomamos o café da manhã lá em Vacaria. Estava muito frio em Vacaria, Serginho. Quase 0 graus e eles estão esperando neve por lá. E agora nós estamos aqui já em Santa Catarina, Canoinhas, estamos aqui no norte de Santa Catarina, uma cidade boa também aqui, é Canoinhas, Serginho. Bela cidade aqui também. a temperatura 12 graus nesse momento e chovendo. 24 graus aqui em São Paulo, o céu chegou a ficar encoberto, o vento levou todas as nuvens e agora o tempo segue firme, mas começa a diminuir a temperatura. Teve uma ventarola também pela manhã, ventou bastante, agora deu uma amenizada, mas esse vento deve chegar por aqui, essa friagem deve chegar por aqui também. Agora, o mercado está se posicionando em alta, tanto Chicago quanto Nova York, e também na B3, a soja voltou ao patamar dos $12. O que está acontecendo, Brandalize? Olha, Sérgio, hoje não é fundamento de soja, nem dos grãos, nada. É o petróleo causado pelo bombardeio que os americanos fizeram aí nessa madrugada nos portos ali de Hormuz e os portos do Irã. Então, teve novos bombardeios. Os americanos dizem que não é a quebra do cessar de fogo lá, que eles estavam bombardeando somente alguns áreas de risco. Ou seja, a guerra voltou, Sérgio, e isso traz pressão positiva em todas as commodities, né? E o petróleo voltando a puxar. É esse movimento. Até que não tenha um acordo efetivo, nós vamos viver nessa dança das cadeiras, né? Petróleo para cima, commodities para cima, petróleo para baixo, puxa a turma para baixo. É isso que a gente vai ver nesses próximos dias aí. Bom, e o produtor olhando esses $12 novamente para a soja, deve fazer o quê, Brandalize? Olha, Sérgio, tem que aproveitar aí, porque passa o final de semana, começo da semana que vem, provavelmente o Trump vem a público anunciando que estão mais perto de um acordo, já esfria tudo. Então o produtor tem que começar a se proteger para 2027. Muita gente correndo atrás de contratos, oportunidades aparecem, não dá para deixar para depois, porque o mercado acima de $12 já é posição interessante, Sérgio. É boa posição. Então, e não dá para esperar milagre, porque a safra americana está andando bem, plantio, e automaticamente o produtor tem que começar a se proteger do futuro também, não só. A semana foi de negócio, pelo menos até na terça-feira muito negócio, quarta-feira mais calmo, ontem também um pouco mais calmo, e hoje parece que voltou até alguns negócios, porque hoje já está pagando R$1 melhor que ontem.
Mas uma semana deu quase 3 milhões de toneladas negociadas. Uma semana regular de negócios. Então, é isso que está fechando a semana agora, né, Serginho? Que está entrando esse frio. Estou olhando aí fora, está com vento e chuva. Tá lá paradinho no ar-condicionado, dessa vez quente. Davi, coloca para gente, por gentileza, a tela em tempo real da Bolsa de Chicago e também a B3. Está aí $12 mais 6,75. Julho, tem mais posições, também apresenta variação positiva. O julho, $12 mais 6,75, 14,5 de alta. Agosto, $12 mais 1,75, 15 de alta. E o setembro, 11,82, 75 mais 15,75 de alta. B3. Base Porto de Paranaguá, Vale, saca para o julho, $26,55, alta de 1,03%. Isso movimentou o mercado, prêmios e balcão hoje, como é que foi, Brandá? Olha, Sérgio, pela manhã os balcões amanheceram estáveis, né? Porque ontem o mercado de soja estava negativo, então não teve muita mudança. Provavelmente hoje à tarde uma parte dos balcões atualiza as cotações agora às 2 horas, eles vão pagar um pouquinho mais. É R$ 1 melhor só, basicamente. Dá para esperar R$ 1 melhor do que ontem, tanto no balcão como no mercado de Porto, né? Prêmios está um pouco melhor, né? Ele melhorou na semana. Nós estamos com prêmios 10, 15 pontos melhores do que estava no começo da semana. Basicamente em cima desse movimento de Chicago, que também acabou entregando uma parte dos ganhos, né? Ele vinha bem melhor do que está hoje ainda. Então, prêmios um pouco melhores. Hoje, provavelmente à tarde, vai estar calmo os prêmios, mas é um dia de negócio. O produtor tem que ir aproveitando os momentos quando o mercado está em alta. Dá esse pico de 15 pontos, quem precisa fazer posição é esse momento, né? Está na alta, então tem que aproveitar. No outro dia pode ser que entregue essas posições e automaticamente o produtor acaba perdendo R$ 1, R$ 1,50 nas indicações aí, né, Sérgio? Bom, e esse frio, essa chuva atrapalham os negócios aí, principalmente na região sul, só para poder finalizar, passar régua na soja. Não, o pessoal ainda no sul tem lavoura para colher no Rio Grande do Sul, Sérgio. Essa chuva que entrou aí, o comentário que tem lá que ela vai ser rápida. Amanhã já ela passa e já esfria, já vem geada. Algum ali na serra, possibilidade de neve, mas tem algumas lavouras que a gente passou que tá para colher. Então não pode ficar muitos dias com chuva, senão já começa a perder qualidade da soja. Ela vai brotar, o produtor vai ter muito desconto. Ainda tem lavouras gaúchas para colher. Tem quase 10% da safra gaúcha no campo lá. Então, isso é bastante soja. É quase 2 milhões de toneladas de soja no Rio Grande do Sul, está no campo ainda. O Johnny Zimmer, né? Zimmer, ele está dizendo que está chovendo em Antônio Olinto, lá no Paraná. Você deixou a cidade, está indo para lá logo mais no final de semana, e chove lá no Paraná também. Serginho. Daqui a pouco eu vou passar por lá. Minha lareira já está com lenha lá no fogo, lá para esquentar o fim de semana. É isso aí. Bom, daqui a pouquinho o Mercúrio lá de Caloré também, no Paraná, onde está chovendo bastante, vai mostrar as imagens do milho. Passando a régua na soja, Branda. Olha, Sérgio, a soja segue com os negócios, ainda tem bastante soja para negociar. Provavelmente temos quase 70 milhões de toneladas na mão do produtor, talvez 69. É um volume grande, então o produtor tem que ir aproveitando os momentos de picos, porque na semana que vem tem um encontro do Xi Jinping com o Trump. Se não sair nenhum acordo lá, o mercado começa a esfriar de novo lá em Chicago. O mercado está acreditando que vai sair acordo, por isso que está sustentando também as cotações acima de $12. Semana que vem tem que ficar de olho lá no chinês e no americano, né? Xi Jinping e Trump. Vamos ver o que sai de lá. E o Lula tem uma solução para a paz mundial, né? Nesses encontros aí, Xi Jinping, o próprio Trump, ele participando, uma garrafinha de uísque resolve tudo e fica tudo certo com a paz mundial, segundo o próprio Lula, hein? Está em declarações isso. E principalmente se é aquele Macallan 50 anos, aqui ele faz o acordo comercial ficar bem certinho. Como é que é? Apreciar, né? Degustar esse uísque aí virou moda, inclusive, entre algumas camadas aí da sociedade, né? A gente relatou e todo mundo relatou, né? Apreciar esses uísques assim fantásticos na Europa. Mas é outra conversa. Vamos lá, Davi da Luz. Vamos agora às notícias do milho, oferecimento da Copavel.
Milho na Bolsa de Chicago em alta, assim como os demais commodities. Maio sobe 3,5, aliás, 13,5 é a alta média para os vencimentos mais curtos, maio, julho e setembro. Maio a $4,56 mais 25. O julho, 4,71, 13,5 de alta. Setembro, 4,77 mais 75. Milho para dezembro na Bolsa de Chicago, 4,90, 13,50, alta de 4 cents por bushel. Na B3, vamos acompanhar o que acontece com o milho. Base Campinas, vencimento mais curto ali, 0,18 de queda. Maio é o corrente, R$ 65,90. Sobe 0,50. O julho saca a R$ 67,84. Setembro, R$ 69,76. Alta de 0,39. Janeiro, 74 mais 12. Portanto, tá aí o milho com julho, setembro e janeiro em alta, o vencimento mais curto ainda em queda. Como é que está esse mercado do milho? Como é que fecha essa primeira semana de maio, Brandão? Olha, Sérgio, o maio aí vamos pegar a B3. A B3 vinha em queda, né? Ela vinha olhando mais o dólar fraco. O dólar hoje está no menor nível em mais de 2 anos, né? E automaticamente olhando o Porto, né? O Porto está 65, 66 reais. Então a B3 vem olhando nessa linha, tá? Esquecendo de olhar a demanda interna depois de fechada a colheita da safrinha, que é lá para setembro em diante. Mas o mercado hoje está corrigindo, o mercado hoje está levemente positivo, olhando que tem demanda. Há uma dúvida grande sobre o tamanho da safrinha, né? Está chovendo agora no Paraná, principalmente, melhorando as condições das lavouras tardias, mas agora tem esse frio também, né, Sérgio? Se der a geada, já complicou toda a vida do produtor, que já não era boa, porque o clima não era favorável e na maior parte das lavouras. Mato Grosso vai definindo a safra já, então não tem muito para acontecer por lá, porque tem perdas grandes no leste do Mato Grosso, Primavera, aquela região ali, e tem lavouras indo para o fechamento já, está terminando de encher o grão ali no norte do Mato Grosso, na parte da 163, lavouras regulares ali, uma safra normal. Mas o milho está barato, então continua barato. Já lá em Chicago, essa correção é basicamente do petróleo aí, né? Do dia da volta da crise, com menos de 1% de alta. A boa notícia para o produtor, pensando 2027, que o milho de 2027 continua todo acima de $5. Ou seja, é sinal de que o milho futuro vai valer bem, e como está mostrando Chicago, né, mano? Mais de 5,10 no julho 27. Então, é uma posição bastante interessante, né, do milho futuro. Esse é o quadro. Vai fechando uma boa semana no milho, poucos negócios no milho na semana, mas os indicativos estão mantendo posições aí, principalmente as futuras, bem atrativas. Bom, atrativos nesse momento aí. Pode ter uma pressão, tudo pode acontecer, né? Daqui para frente, pode cair mais o preço do milho? O milho ainda tem uma pressão adicional? Não, ó, Sérgio, o milho para baixo tem pouco espaço. É um quadro mundial ajustado, é um quadro brasileiro ajustado, ele não tem muito espaço para baixo. Se for um espaço para baixo, vai ser basicamente uma especulação do lado comprador, porque do lado da oferta é uma oferta limitada, não tem sobras grandes de milho, nós estamos com a oferta e demanda limitada e apertada, e o mercado tende a mostrar ajustes, mas o ajuste vem depois do fechamento da colheita, né? Isso que vai acontecer. Bom, tinha as imagens do Mauro Mercúrio, eu agradeço. A gente não consegue colocar agora, Davi não vai conseguir colocar, mas, Mauro, obrigado pela participação, pelas imagens que mandou lá de Caloré, no Paraná, mostrando a lavoura de milho. Agora, passando a régua, Coloca, né, como diz coloca o João Batista. segunda-feira, Sérgio, coloca segunda-feira. Segunda-feira a gente vai colocar. É isso aí, é o mercado do milho calma, fechando uma semana calma, Sérgio. É isso aí. Bom, vamos agora arroz, feijão, feijão e arroz. Como é que prefere o Brandalize? Vamos começar com o arroz, que o arroz segue calmo no Rio Grande do Sul. Os níveis de cotações não mostraram muita mudança. A colheita já indo para a reta final, sobrando pouco arroz nos campos. É uma safra de 11 milhões de toneladas a nível de Brasil, basicamente concentrada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, e poucos outros lugares com volume expressivo. É um mercado que segue firme no Mato Grosso, porque tem pouca oferta e a indústria precisa de arroz. O Rio Grande do Sul vai trabalhando na calmaria, porque o produtor ainda precisa de dinheiro esse mês de maio para pagar a conta. E você pega ali na fronteira oeste, o mercado do arroz segue ali no 58, o arroz comercial.
54 hoje o arroz para parbolizado, aquele que tem 56 de inteiro a menos. E sem grandes novidades. E muito arroz promocional. Viva arroz promocional. Em varejo de Santa Catarina, R$10, R$10,90, 10, R$11, R$12. No Rio Grande do Sul, promoções de R$10 a R$12. Estão queimando o estoque. Arroz mais barato do planeta. Isso acaba atrapalhando os negócios da indústria geral e também atrapalha a vida do produtor no curto prazo, né? Que, colocando o arroz nesse nível de R$10 o pacote de 5 quilos, ele não consegue trazer um fôlego para a indústria poder pagar um pouco mais para o produtor. Então, a semana vai, vamos dizer assim, a semana do arroz vai fechando fraca. Fraca, ela teve até umas pequenas quedas localizadas, justamente em cima dessa condição do varejo conseguir espremer a indústria, conseguir descontos e colocar a promoção de arroz de R$10 a R$12, que é um valor que não cobre a realidade de custo de produtor, de indústria, não, ele não dá nem margem para o próprio varejo, é um valor que ele é um valor fictício, né? Porque todo mundo perde, né? Todo mundo perde com esse nível. É uma semana de demanda de arroz, esse fim de semana é o pagamento de salário nessa semana, né? O consumidor vai comprar, vai para o varejo. Vamos ver como é que vai ser a reposição a semana que vem. Mas está na hora da indústria colocar um ajuste nos valores, porque o arroz está muito barato, para dar condição e fôlego para o produtor receber um pouco mais, senão nós vamos ter uma queda grande da área plantada no ano que vem. E daí, em 2027, vai faltar arroz, Sérgio. E o mercado de feijão, Brandalize? Esse cara tá bonito na foto, Sérgio. Hoje, feijão carioca nobre, aquele da linha 9 acima, já passou dos R$400, tem alguns indicando 410, teve um produtor que me ligou há pouco aí, Brandalize, consegui já fazer 420 no feijão 9, 9,5 do 9,5 a 10 da classificação do carioca, o feijão carioca comercial também firme, todas em alta na semana, de 3 a 5% de alta. O mercado vai firmando. E o preto também voltou a firmar, com indicativos de 175 a R$200. Mercado mais firme do feijão, fechando uma semana firme, esperando demanda do consumidor agora, né, até nesse fim de semana. A semana que vem é a reposição. Semana que vem ainda pode ter mais pressão em cima do feijão. E se tiver geada nas áreas do feijão do Paraná e dessa parte norte de Santa Catarina, que tem algumas lavouras, vem mais pressão de alta ainda, Sérgio. Pode causar mais perdas, né? É isso aí. Brandalize, segunda-feira a gente está de volta. Bom fim de semana para você. Aproveite, a lareira já está esperando lá com um caldo verde, né? Provavelmente aquele porquinho também. Né? Pinhão na Pururuca. chapa, pinhão na chapa. Nós estamos na fase do pinhão. É isso aí. É isso aí, Um Serginho, abraço. Davi. Bom final de semana para vocês aí. Abraço a todos, produtor. Obrigado. Exatamente. O Davi está falando para ir devagar porque está chovendo. Hein? Até segunda-feira. Abraço. Até mais. Davi da Luz, vamos aproveitar, vamos direto ao mercado de pecuária. Daqui a pouquinho tem o recado do João Batista Olive sobre o tempo, tem hortifrutis, tem ainda previsão com o Ronaldo Coutinho. Vamos às notícias da pecuária emendando imediatamente. Vamos lá. Notícias da pecuária com Sérgio Braga. Sexta-feira, com negociações mistas, não fosse o vencimento de agosto que apresenta queda, demais posições apresentam variação positiva para a arroba do boi gordo. Maio, 341,70, sobe 0,49%. Junho, 336,90, 0,34% de alta. Julho, 337,30, 0,07% de alta. O agosto, 337,50, recua nesse momento. Mas vamos direto ao CPE. Vamos às informações da Isabela Zavatti. Olá, Isabela. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Isabela Zavatti, analista de mercado aqui do CPEA. E o mercado pecuário realmente vai encerrando essa semana em ritmo lento, pouco interesse de compra, pouco interesse também de venda, então o mercado aí bem tranquilo. Alguns frigoríficos não retornaram ao mercado nessa semana, alegando que estão com as escalas confortáveis e que conseguem aguardar mais um pouco então para negociar. Quem precisou completar a escala entrou no mercado, negociou ali os lotes pontuais e ontem, quinta-feira, já saíram das compras novamente.
Pecuarista segue resistente ainda, pedindo preços maiores e aguardando o posicionamento do frigorífico. Na quinta-feira, de modo geral, baixa liquidez, pouca oferta, e aqui no estado de São Paulo, o indicador do boi gordo CPEA-ESALQ fechou a 353,75. Ontem, apesar da baixa movimentação, acompanhamos preços praticamente estáveis, então os negócios ocorreram nos mesmos patamares já praticados na quarta-feira. As escalas de abate seguem aí em torno de 7 a 14 dias e mercado de reposição firme também por enquanto ainda. E a carne, nós acompanhamos preços estáveis e a expectativa aí é de boas vendas devido ao Dia das Mães. Então, expectativa aí de uma boa saída, principalmente dos cortes para churrasco. A SECEX divulgou ontem também os dados de exportação e vimos que o mês de abril apresentou recorde de exportação. Então, vamos seguir acompanhando o cenário para a próxima semana, já que também tem uma indefinição aí de mercado referente à questão da cota chinesa. Então, vamos acompanhar como fica o mercado na próxima semana. Boa tarde a todos. Obrigado. Igualmente, hoje nós temos a participação tripla, né? 3 análises fundamentadas no mercado do boi gordo no encerramento dessa semana. Nós vamos até a Scott Consultoria em Bebedouro com o Gustavo Duprá, que traz informações a respeito do mercado. Daqui a pouquinho também em Bebedouro, a Isabela Camargo conosco. Acompanhe Gustavo Duprá. Olá. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Meu nome é Gustavo Duprá dos Santos, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o mercado do boi gordo, um pouco do que ocorreu nesta semana e um pouco do que esperar para a semana que vem. O mercado está pressionado. Na comparação semanal entre o fechamento do dia 6 de maio e o mesmo dia da semana anterior, a cotação do boi gordo caiu em 26 das 32 praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria. Houve alta em 3 praças, que são as do Rio Grande do Sul e em Roraima, e estabilidade nas demais. Esse cenário majoritariamente baixista para o mercado do boi gordo já era esperado. No mês de maio, tradicionalmente, os preços caem. A virada de estação que chega junto com o mês traz uma piora na qualidade das pastagens, o que traz uma maior necessidade de liquidação dos rebanhos bovinos, uma menor capacidade de sustentação dentro das pastagens. Além disso, o escoamento de carne bovina no mercado interno também está moroso, o que acaba reduzindo a necessidade de compra por parte das indústrias. Esta combinação de uma maior oferta e de um escoamento mais lento tem permitido a redução nas ofertas de compra para o boi gordo. Isso foi o que foi observado durante esta semana e provavelmente será o que veremos também na semana que vem. O mercado exportador tem apresentado um bom ritmo até então, mas há preocupações quanto à possibilidade de, já no mês de maio ou no mês de junho, já alcançarmos o limite da cota de exportação para a China, nosso principal mercado consumidor. É importante notar que, para o mês de maio, entre os anos de 2003 e 2026, na comparação mensal entre abril e maio, em apenas 2 anos a cotação do boi gordo subiu, em 2004 e 2006. Nos demais anos, a cotação caiu. Então, o que nós estamos observando agora no mês de maio já era esperado. Apesar do mercado estar em baixa agora, é esperado que ele mantenha maior sustentação do que em igual período do ano passado. Muito obrigado a todos por nos acompanharem. Tenham uma excelente semana e bons negócios. Obrigado, Gustavo. E Isabela Camargo, também bebedouro da HN Agro. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, seguimos com preços andando de lado no mercado do boi gordo, com os mesmos fundamentos que já trouxemos para vocês aqui nas nossas últimas participações. De um lado, o frigorífico, principalmente aqueles com escalas mais alongadas, ofertando preços menores. E de outro, temos uma oferta controlada, com os pecuaristas ainda conseguindo resistir e aguardando uma melhor posição em relação ao mercado. Do lado da demanda, o cenário é positivo, com vendas aquecidas devido ao período do mês que nós estamos e também o Dia das Mães, que é uma data muito importante quando a gente pensa em consumo. E no mercado externo, o ritmo segue acelerado.
Em abril, né, foram exportadas 251,9 mil toneladas de carne bovina in natura, o que representa um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento total chegou a 1,52 bilhões de dólares, uma alta de 29,4%. Seguimos exportando mais em volume e com melhor preço. O preço médio ficou em 6,24 mil dólares, uma alta de 24,1% e é o maior valor desde julho de 2022. A China segue sendo nosso principal destino e recebeu 135,4 mil toneladas, um aumento de 27% na comparação anual. Já os Estados Unidos tiveram um recuo de 15,2% no volume embarcado em relação a abril de 2025 e recebeu 37,4 mil toneladas. Apesar desse recuo, esse é o segundo maior volume já enviado para esse país. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima! Obrigado. E ainda falando sobre a pecuária no Mato Grosso, nós fizemos uma entrevista com o diretor técnico Francisco Manzi. Acompanhe essa entrevista, já está disponível nas mídias sociais, falando sobre expectativa de confinamento, chegada aí do período de estiagem e, lógico, essa questão da cota da China. O Chico Manzi conversou conosco, daqui a pouquinho você já está, inclusive, já pode acompanhar nas mídias sociais aí, do Tempo e Dinheiro. E ainda uma nota oficial que nós recebemos hoje da Crimate, informando sobre as vacinas contra clostridioses. Aliás, a Crimate está acompanhando de perto, segundo essa nota, a situação junto ao INDEA, ao IMT, ao MAPA e ao SIDAM também, cobrando soluções rápidas para restabelecer o fornecimento das vacinas. Segundo a Crimate, o momento é crítico e coincide com a desmama dos bezerros, início do confinamento e chegada da estiagem, aumentando os riscos, prejuízos no campo. Mesmo com a liberação de 14.600.000 doses anunciadas pelo MAPA, o volume ainda está longe de atender toda a demanda do mercado. Essa nota oficial, inclusive, da Acrimate sobre as vacinas contra clostridioses. Davi da Luz, vamos agora ao recado do João Batista Olive para aqueles que ainda não fazem parte, para aqueles que ainda não fazem parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, porque tem 3 cursos no pacote na assinatura anual. Solta aí, Davi. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Com a apuração do CPEA, começamos pelo preço do leite pago ao produtor captado no mês de março em São Paulo. A média ficou em R$ 2,42 mais 49 o litro. Ovo branco em Bastos, São Paulo, a caixa de 30 dúzias, R$ 146,33. Batata padrão Ágata especial em Água Doce, região saco de 25 quilos ao beneficiador, R$ 126,67. Tomate, salada longa-vida 2A em Araguari, caixa aberta R$ 105,00 ao produtor. E a maçã Fuji embalada, graúda, categoria 1 em Vacaria, Rio Grande do Sul, a caixa de 18 quilos a R$ 104,00 mais 50 centavos. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
Café em Londres, consolidando, fechando em queda de 0,12%. Julho, 3.416 dólares por tonelada. Nova York sobe em todas as posições. Café para julho a 274,95, alta de 0,62. Café para setembro, 267,25, alta de 0,79. Dezembro, 260,60, alta de 0,68. O março, 257,95, 0,61 de alta. Na B3 sacas em dólares, setembro, aí só a referência R$ 325, portanto, tem aí estabilidade, chamado para setembro a saca R$ 325. 325 dólares vale o setembro lá na B3. A previsão do tempo vai deste sábado, dia 9, até a próxima quinta-feira, aliás, até a próxima sexta-feira, dia 15. Neste sábado, as chuvas acompanhadas de vento forte e queda na temperatura seguem num corredor de umidade sobre o estado de Santa Catarina, estado do Paraná, chegando até Mato Grosso do Sul, subindo em direção à região amazônica, passando pelo Acre, Rondônia, Acre, e se espalhando pela região norte do Brasil. Uma nova frente fria se aproxima pelo Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. A região centro-sul segue aí, portanto, com alerta, aliás, o alerta para a região sul e a região centro-oeste, sim, aí com tempo seco, sem previsão de chuva para o estado de Goiás, parte do Distrito Federal, secando também parte de Mato Grosso. Litoral do Nordeste e Costa Norte também com tempo chuvoso nesse período. No dia 10, como é que fica a situação do tempo, sem grandes mudanças para a região central do Brasil? Goiás ali segue ainda com tempo bem seco, a frente fria se aproximou e ainda segue com chuvas localizadas no Rio Grande do Sul, principalmente na faixa do litoral, acompanhada de muito vento. A chuva se espalha pela região do estado de Santa Catarina, Paraná, chega ao estado de São Paulo e também a região Nordeste, as capitais do Nordeste com muita chuva pesada nesse momento. No dia 10, portanto, no domingo. Dia 11, começa a semana com chuvas localizadas também na região Sudeste, vão se espalhando principalmente para o Vale do Paraíba, e aí sim a situação no litoral norte de São Paulo, com alertas, o litoral do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo também a faixa litorânea do Nordeste, que vai da Bahia até a costa norte do Brasil, com chuvas intensas nesse momento. O tempo segue firme, a temperatura despenca e o Rio Grande do Sul, aliás, o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná com tempo firme, parte do estado de São Paulo também com tempo firme, com exceção ao Vale do Paraíba. Mato Grosso do Sul, tem ali até o Paraguai com tempo bem firme, a Argentina toda também com tempo firme, Mato Grosso com tempo firme, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, ao estado da Bahia, Matopiba ali com chuvas não, com tempo bem firme no dia 11. Dia 12, terça-feira que vem, ainda sem grandes modificações, tempo firme na região sul. A região centro-oeste também espalha a parte de estiagem, o tempo fica mais seco em outras regiões, além do estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso segue ali com Tocantins com tempo mais firme, vai tendo um tempo mais firme também Rondônia, Acre e a chuva concentrada na região norte do Brasil. A partir do dia 13, próxima quarta-feira, aí o tempo segue com o tempo bem mais firme em todas as regiões, com exceção a região norte do Brasil com chuvas volumosas, a região nordeste, a costa norte, aliás, a costa leste do nordeste, costa norte também do Brasil com chuvas, a região sudeste, centro-oeste e sul com tempo firme a partir do dia 13, é lógico, considerando a queda nas temperaturas que deve fazer parte e chamar a atenção nesse período. A partir do dia 14, próxima quinta-feira, condições ainda de tempo muito frio, com tempo seco na região sul, sudeste, centro-oeste e a região norte, chegando inclusive com friagens ali, né, dessa friagem que se espalha em direção à região amazônica, região do Acre, até mesmo o Acre vai ter tempo um pouco mais frio nesse período, mas continua ali
com chuvas concentradas na região norte. Tempo mais firme a partir do dia da próxima quinta-feira, dia 14, em boa parte do Brasil. Na próxima sexta-feira, chuvas na região norte, na costa leste do Nordeste, tem chuvas localizadas ainda na região do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, demais regiões com tempo firme, mas atenção para a queda nas temperaturas nesse período. Vamos à previsão do tempo direto da Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho, os detalhes. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Aqui na parte de 8 a 22, nós temos o quê? Bom volume de chuva aqui no norte, bastante chuva. Aqui no nordeste também, ó, nós vamos ter um volume de chuva interessante. Aqui, se eu esqueci, ó, que eu não tinha visto, ó, volume de 5 dias, está indicando um bom volume de chuva aqui no nordeste, ó, pegando aqui o Maranhão, o Elefantinho, Paraíba e aqui o litoral. Entre Natal e Maceió pode ter chuva forte nesses 5 dias. Aqui nos 15 dias também, ó, está indicando um bom volume de chuva em todo o centro-norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, toda essa região, até aqui a área da Cealba também, um pouquinho do Cisal e o litoral da Bahia. Nessa área central é pouca chuva mesmo, o que vier lucro. Tu vê que melhora um pouquinho aqui, porque vai ter outra friagem lá pelo dia 16, 18, entre 15 e 18 outra friagem vai entrar. E olha como chove muito aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, 150, 180, mais de 200 milímetros aqui ao sul, sudoeste de Campo Grande. Então, vamos ter aí bastante tempo úmido. São Paulo também, ó, sul de Minas, ó, que está tão seco, aqui a região de Poços de Caldas, Varginha, Alfenas, Visconde, Juiz de Fora, Mata Mineira, toda essa parte aqui pode ter uma boa chuva nesses 15 dias, assim como o sul da Bahia também, pegando a área do cacau e café, aqui no Espírito Santo, Rio, e mais ainda São Paulo, e bastante chuva aqui no sul do Brasil, como de praxe. Na Argentina até que nem tanto. E na temperatura, nós temos o quê? Uma grande massa polar entrando. Do dia 8 ao dia 14, nós temos o quê? Ó? Bastante frio. Ó. Isso aqui significa até 8, 10 graus abaixo do normal. Vai ter geadas amplas no Rio Grande do Sul, em grande parte de Santa Catarina, pode ter geadas aqui na área do milho safrinha, pontualmente no norte do Paraná, oeste, centro, sul principalmente, sul do Mato Grosso do Sul, a região aqui de Ponta Porã, Dourados, Amambai, Paranhos, Naviraí, Itaquiraí, talvez alguns pontos aqui de São Paulo, sul de São Paulo, oeste de São Paulo, e vai esfriar também depois aqui em Goiás, Triângulo Mineiro e Minas. E vem outra massa polar no final da outra semana, mas essa agora é bem forte. Aqui em São Joaquim pode chegar a 5, 8 abaixo de zero no amanhecer de segunda. No resumo, nós vamos ter o quê? A virada de tempo que está acontecendo agora, com alguns transtornos, principalmente em relação ao vento, depois uma queda brusca da temperatura com a passagem da frente fria, e teremos o quê? Frio forte com geadas no domingo e principalmente segunda, terça e quarta, que podem trazer preocupação para o milho safrinha. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, e um bom fim de semana a todos. Obrigado, Ronaldo. E chamo mais uma vez a atenção para a entrevista que o João Batista Olive, um bate-papo que teve com o cientista político Paulo Moura, falando sobre essa reunião, esse encontro entre Trump e Lula em Washington, né? Lula, ao que tudo indica, voltou otimista, mas será que realmente é um otimismo? Será verdade todo esse otimismo? Né? O que aconteceu nessa reunião? Né? Você pode acompanhar detalhes, já está disponível essa entrevista do Tempo e Dinheiro do João Batista Oliveira, esse bate-papo com o cientista Paulo Moura. Portanto, não perca. E a todos, mais uma vez, eu lembro que sempre você pode ter detalhes a respeito do que acontece na programação do Tempo e Dinheiro, faça parte do Tempo e Dinheiro, além das entrevistas, muitas outras notícias, né? São 15 editorias, tem um grupo de WhatsApp, você recebe todas elas na palma da sua mão, literalmente, né, no seu celular. Faça parte do Clube do TD, 199 9813 2915. Assinatura anual, lembrando, tem 3 cursos. O primeiro curso é do professor Maurício Berinello, né, curso de introdução ao mercado de commodities agrícolas. O curso 2 é do Vitor Caso, curso de comercialização da sua safra. E o número 3, curso 3, tudo nesse pacote da assinatura anual ou da renovação por um ano da sua assinatura, com o Adolfo Saxida, Princípios de Economia, Desafios da Inteligência Artificial.
Bom, a todos que estiveram conosco, eu agradeço mais uma vez. Não esqueça de deixar aquele like, comentar nossas informações, compartilhar nossas notícias. Isso ajuda muito a que a gente possa continuar com a audiência, né, cada vez maior da sua parte em todo o Brasil, o produtor que nos acompanha diariamente aqui no Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, um bom início de tarde, bom fim de semana. Segunda a gente volta às 13 horas, horário de Brasília. Até lá!